Quero desejar a todos os irmãos uma boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo disse: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, eis que estou no meio de vós. Amém. E nós cremos e acreditamos que Jesus está aqui presente, Amém. porque é a promessa dele. Sexta-feira agora teve uma tempestade aí em alguns lugares do bairro de São Paulo, né? E hoje é domingo à noite e estamos lá na minha área da Ecomóvel, Cidade de Mar, está sem luz. Chegou aí. E aqui não chegou o telhado do vizinho, o telhado do amigo do meu filho, Muito telhado o quebrado. telhado da minha vizinha. Verdade. Levaram muita. Nossa! Muita coisa, né? Mostra aí os meios de comunicação, a televisão, né? E também o YouTube, as pessoas que gravaram na rua, né? O vento que passou, levando tudo. Rapaz, Eu nunca vi dessa vez aqui, dessa vez eu nunca vi. pensei já que os Estados Unidos ali pra cá, porque os Estados Unidos tem essa tragédia, né? Sim, Na volta. é verdade. Aqui, ele invocou nessa rua, porque assim, no instante, Você não tem ela. invocou assim, canalizou. E foi embora, né? Se canalizou pela rua assim, né? Irmãos, é só a misericórdia de Deus, né? Nós sabemos que pela Bíblia e pela profecia, outras coisas Levou a adega todinha. virão. A adega Aqui, esse vizinho nosso aqui. arrancou muita coisa. Telhado de posto de gasolina, shoppings, né? Árvores e muitas outras coisas mais. Nós vamos pela nossa mensagem de hoje, com o título Falsas Curas e Falsos Profetas. Então nós vamos ver isso pela Bíblia. Falsas curas e falsos profetas. Nós vamos ganhar nosso tempo aqui. Hoje eu peguei a Bíblia da minha esposa, que a letra dela é letra grande, né? E aqui está, letra extra gigante. E a maioria das vezes eu esqueço o óculos, porque eu preciso usar óculos, mas eu não faço uso do óculos. Apesar que hoje eu trouxe, está aqui. Mas eu creio que eu não vou precisar, porque a letra dela aqui já é uma letra gigantesca. Nós vamos para a nossa primeira passagem de hoje, que é Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. A primeira mentira nós vamos ver aqui nesse capítulo. Todos prontos? Meu irmão está ali. Leia. Na minha Bíblia diz assim, por favor, Daniel. Eu agradeço. Obrigado. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: A Queda do Homem. Capítulo 3, de 1 a 5. 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe, a serpente dizendo, que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Muito bem? A primeira mentira: falsas curas e falsos profetas. Adão e Eva haviam sido criados por Deus no jardim do Éden. Em um determinado momento, vamos encurtar a história,
Satanás, ele entra dentro da serpente, ele se infiltra dentro da serpente, e Eva estava ali próximo do jardim do Éden, e agora Satanás começa, através da serpente, conversar com Eva. Detalhe: animais não falam. E se Eva estivesse um pouquinho atento, ela poderia ter dito assim: peraí, tem algo errado nessa história. Por quê? A voz de Adão, Eva conhecia. A voz do anjo de Adão, porque não havia pecado e o anjo de Adão aparecia para Adão e para Eva, Eva conhecia. A voz do anjo de Eva, Eva conhecia. E a própria voz de Deus, que se encontrava com ele no jardim do Éden, Eva também conhecia. Mas esta voz, Eva não conhecia. Além disto, essa voz estava infiltrada dentro da serpente, de um animal. E Eva já poderia perceber que alguma coisa errada tinha ali. Se ela pensasse, ela falava assim: peraí, a voz de Adão eu conheço, a do anjo de Adão eu conheço, a do meu anjo eu conheço, a de Jesus eu conheço, mas esta voz, esta daí eu não conheço. Quem será? Ah, pode ser um inimigo. E outra coisa que Eva não se atentou: um animal falando. Mas a curiosidade de Eva foi tanta que aconteceu o seguinte: Eva começa a prestar atenção no diálogo, e ainda a serpente fala assim: olha, coma do fruto. E Eva falou assim: não vou comer. E a serpente diz assim: mas por que não? Agora aqui nas minhas palavras, né? Mas por que não? Porque Deus disse para não comer. Ah, Eva, você sabe por que Deus disse para você não comer? Não sei. Porque o dia que você comer desse fruto, você será como Deus. E Ele não quer que você seja como Ele. Ah, será isso? É. E aí a curiosidade de Eva, ela pegou e comeu do fruto. Essa história nos relata a primeira mentira. Um animal não fala. E nós temos que estar atento nos enganos de Satanás. Precisamos conhecer o que Deus diz mediante a sua palavra, mediante a Bíblia, e precisamos estar atento no que o inimigo faz, contradizendo a vontade de Deus e que não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Muito bem, vamos para Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Eu já marquei aqui na minha Bíblia para ganharmos tempo. Daniel capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, dá mais um tempinho ali para o irmão. Daniel 2. Daniel 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Muito bem, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Agora, veja só o que Nabucodonosor faz. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei qual lhes foram o sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então
vamos lá. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou preocupado, perturbado com esse sonho. Então ele manda chamar algumas pessoas que serviam a ele no reinado. E ele manda chamar os caldeus, os magos, que hoje pode se traduzir por mágicas, pessoas que mexem com magias, e também encantadores. Olha aí novamente aparecendo o encanto, a magia. O que Satanás fez? Ele pegou, se transfigurou dentro da serpente e através de encantamento dialogou com ela, porque animal não fala, não era a cobra que estava falando, e através de encantamento enganou a Eva. Novamente nós vemos aqui na Bíblia que existem pessoas que trabalham com encantamentos. E essas pessoas que nós estamos vendo aqui, no momento em 2 versículos, não são de Deus. Satanás não era de Deus, era o inimigo de Deus, trabalhou lá no jardim do Éden, e agora também o rei manda chamar os magos, os caldeus, os feiticeiros e os encantadores, que não são pessoas de Deus. Olha novamente aí os encantadores. Agora vamos avançar para Levítico 19, lá perto de Êxodo. Levítico capítulo 19, versículo 31. Ok? E diz assim: não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós vemos que em Levítico Deus dá uma proibição para que não se consulte os adivinhos, e também em algumas versões está escrito assim, não nessa, na versão anterior que eu procurei lá na minha Bíblia, está escrito assim, nem os encantadores também. Na versão do irmão está encantadores? Isso que é bom ler a Bíblia, né? Que assim, o jeito que ele enganou Adão e Eva, tem muitos curandeiro, né? Engana a pessoa como o diabo tentando ela ali, né? Para ser utilidade. Muito bem, muito bem, irmão. O irmão está atento. É isso aí. Então, em algumas versões, eu peguei aqui a versão da minha esposa, esqueci de conferir, mas algumas versões está aqui a palavra necromante, adivinhos e também encantadores. Aqui não está encantadores, mas na versão do irmão está encantadores. Novamente o encanto em Levítico 19, 31. Vamos para Êxodo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo 7, Êxodo capítulo 7, para trás aí de Levítico, do livro de Levítico. Êxodo capítulo 7, título do sermão: falsas curas e falsos profetas. Êxodo capítulo 7, versículo 10, 11 e 12, diz assim: então Moisés e Arão se achegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele tornou-se em serpente. Então a vara de Moisés e a vara de Arão se transformou em serpente. Vamos prestar atenção aí. 11. Porém Faraó
mandou vir os sábios, olha novamente aí, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, secretas, escondidas. Versículo 12: pois lançaram neles cada um o seu varão, a sua vara ou o seu cordão, e eles se tornaram em serpente, mas a vara de Arão devorou a vara deles. Vamos pensar novamente aqui no versículo 11. Entra novamente a palavra encantadores. O que será que aconteceu ali? Vamos ver exatamente o que aconteceu ali. Vamos lá. O povo do Egito era escravo e clamaram a Deus por libertação. E Deus ouviu e mandou um libertador, Moisés. Só que chegou em determinado momento que Moisés falou assim: olha, vamos falar assim, qual o seu nome? E o que eu vou dizer? E aí Deus falou assim: fala para eles que eu sou, vos mandou. Então Moisés agora vai na frente de Faraó e fala assim: ó, liberte o povo. Ah, quem é você para mandar libertar o povo? Não foi Deus que mandou. Deus? Que Deus é esse? Ah, o eu sou mandou. Ah, não vou libertar não. Ah, ele sabia que o Senhor não iria libertar, mas ele mandou mostrar-lhe uma coisa, uma determinada coisa. O que? Olha, ele mandou um sinal. Aí Arão pegou a sua vara e jogou no chão. Irmão, preste atenção. A vara de Arão, que era uma madeira de uma árvore, um cajado, se transformou em cobra, numa serpente, um animal. Aí o rei se assustou, olhou bem e falou assim: isso aí? Ah, não, isso aí, peraí. Aí vieram os encantadores, os magos e os feiticeiros, e o rei falou assim: Faraó, olha, Moisés pegou através de Deus e transformou a vara em cobra. O que vocês podem fazer? Não esquente a cabeça não, rei. Aí eles pegaram a vara deles, segundo um relato bíblico, jogou no chão, e as varas deles também se transformaram em serpente. Peraí, vamos analisar isso aí. Às vezes a gente não para analisar. Deus tem poder de dar vida para qualquer coisa, porque Deus é Deus. Então Deus tem condições de dar vida para uma madeira e transformar um pedaço de madeira no que Ele quiser. Se Ele quiser transformar um pedaço de madeira em animal, como Ele fez, se transformou em serpente, Ele tem condições de fazer isso, porque Ele é doador da vida, e Ele tem condições de fazer uma madeira ter vida, ou um pedaço de pedra, ou uma folha de papel, qualquer coisa, porque Deus criou o mundo e o universo. Lá em Minas, o cabelo de milho vira cobra. Eu lá fui para o vazio no corpo, os cabelinhos, os cabelos de milho mexendo assim. Mexendo, né, irmã? Então agora vamos analisar outro fato. Agora Satanás não tem poder de dar vida para nada. Mas espera aí. Ele fez com que as varas dos encantadores se transformassem em serpente, na vista de Faraó, na vista de Moisés e na vista de Arão. Mas Satanás não tem condições de dar vida a objetos, então o que aconteceu ali? Encantamento. Porque a vara deles ainda estava como varas no chão, e fizeram com que as pessoas vissem como cobra. Um poder de ilusionismo, de mágica, e não é o poder de Satanás transformar as coisas. Ali foi um poder de ilusionismo, e ali a serpente, que era de Moisés, simplesmente engoliu
Varas. Varas. Poder mais de Deus. O poder de Deus é maior. Engoliu varas em forma de serpente que a gente, talvez ali eles olharam naquela ocasião. Vamos ir para frente, vamos caminhar para frente e ver o que acontece. Daniel 12, 2. Livro depois de Salmos, para frente de Salmos. Salmos 12. Isso, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel 12, 2. Muito bem. Leia. Eu tenho uma pergunta. Onde estão os mortos? Os mortos estão no céu? Estão no inferno? Os mortos ficam vagando? Vamos ver o que a Bíblia diz. Daniel 12, 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, segundo a palavra de Deus, segundo o livro de Daniel, onde estão os mortos? Dormindo no pó da terra. Morreu, acabou. Não estão no céu, não estão no inferno, não estão vagando. Morreu, acabou. A pessoa, quando morre, está na sepultura, esperando a ressurreição. Lázaro, quando morreu, onde que Lázaro estava? Na sepultura, não estava lá no céu, e nem no inferno, e nem vagando. Aí Jesus tirou ele de dentro da sepultura. Então, segundo a palavra de Deus, os mortos estão no pó da terra, ou seja, no cemitério. Morreu, acabou. Tem outras passagens aqui, mas o tempo não me permite ler. E como a gente sonha com os mortos? Bom, aí é outra coisa, né, irmã? A gente sonhar com os mortos porque a nossa mente está trabalhando e a gente sonha com as pessoas que viveram entre nós, né? A gente pensa, então a gente sonha. Meu pai já é falecido, minha mãe já é falecida, e eu sonho às vezes com meu pai e com a minha mãe porque eu tenho lembranças de infâncias. Ok? O que aconteceu comigo? Eu falei para ela, a senhora morreu. Aí eu acordei. Ela falou, eu não morri não. Eu acordei, não gostei não. Isso aí não tem problema nenhum. A gente sonhar com as pessoas que já morreram não tem problema nenhum, nem medo. Ok? Mas o importante é que a Bíblia fala assim, que os mortos estão no pó da terra. Ok? Eu vou avançar para poder terminar o raciocínio aqui. Levítico 19:31. Eu já li Levítico? Já, né? Tá. Então vamos lá. 1 Samuel 28. Antes de Salmos. 1 Samuel 28. Diz assim. 28, capítulo 3. Até o 13, para a gente poder entender o assunto. Vou ler rapidinho. Já Samuel era morto. Olha aí. Onde estão os mortos? Morreu, acabou. Já Samuel era morto. E todo Israel o tinha chorando, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Olha aí, os adivinhos não são de Deus. Ajuntaram-se os filhos teus e vieram acampar-se a Sunem. Ajuntou-se Saul e toda Israel
e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Então havia um acampamento contra Israel. Saul era rei, e o que ele faz? Ele consulta a Deus, e Deus não responde. Olha o que Saul vai fazer. Então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, olha aí, para que me encontre com ela e a consulte. Lá vai ele consultar pessoas que Deus não aprova, segundo a sua palavra. Disseram-lhes os servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se e vestiu outras roupas, e foi com ele 2 homens de noite. Chegaram à mulher, ele disse: peço-te que me adivinhes, olha a adivinhação, pela necromancia, e me faça subir aquele quem eu te disser. Respondeu a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos? Porque, pois que me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul, em determinada ocasião, o que ele fez? Ele mandou matar todos os médios e os adivinhos, porque ele era do povo de Deus. Mas numa determinada ocasião que ele consulta a Deus, e Deus não responde para ele, lá vai ele consultar uma médium, a quem ele havia mandado matar e destruir. Diz o versículo 9, 10. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então disse a mulher: que te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Deus havia falado para o seu povo não consultar os adivinhos, nem os encantadores e nem necromante. E as pessoas que consultam, que trabalham com necromancia, são pessoas que trabalham com os mortos no cemitério. São esse tipo de pessoa. E a palavra de Deus proíbe o povo de Deus consultar esse tipo de pessoa, consultar os mortos. Mas a palavra de Deus fala, lá no livro de Daniel 12:2, como nós acabamos de observar, que os mortos estão no pó da terra. Ok? Os mortos morreu, acabou. Os mortos estão no pó da terra. Então, por que Saul foi consultar os mortos, sendo que ele era do povo de Deus e sabia da palavra de Deus que não era para consultar essas coisas, segundo o livro de Levítico? Porque ele tinha o livro de Levítico. Então, por que Saul fez isso? Abram em Eclesiastes 9, meio da Bíblia aí, Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Diz assim, eu vou ler para ganhar tempo agora, ok? Para a gente ganhar tempo. 9:5. A minha pergunta é o seguinte: o que os mortos sabem? O que os mortos sabem? Veja o que a Bíblia diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Então a palavra de Deus diz que os mortos não sabem coisa nenhuma.
E se Saul foi consultar o morto e mandou subir a Daniel, e a Bíblia está falando que os mortos não sabem coisa nenhuma, quem é que vai falar através do morto? O inimigo. E quem é que falou para Eva lá no jardim através da serpente? O inimigo. Olha aí. Vamos lá para a gente entender essa questão de falsas curas e falsos profetas. Ok? Então Eclesiastes responde a pergunta: o que os mortos sabem? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se Saul teve alguma revelação através de necromancia consultando os mortos, não era Samuel que subiu, porque Samuel já era morto e está esperando a ressurreição de Jesus. Vamos para Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, para a gente poder entender esse assunto. Mateus 24, 24, diz assim, na minha versão: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, prestem atenção, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus queridos irmãos, em Mateus 24, o que fazem os falsos profetas? Enganam o povo. O que fazem os falsos profetas? E os falsos profetas podem estar dentro das igrejas. Porque se ele é um profeta, as pessoas que não servem a Deus não é profeta. E para a pessoa ser um falso profeta, ele tem que estar dentro da igreja. Mas Jesus deu um alerta. Jesus falou assim, que os falsos profetas, o que fazem os falsos profetas? Jesus disse assim, porque surgirão falsos profetas. O que fazem eles? Grandes sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres. Agora Jesus disse assim no versículo 24: para enganar, se possível, os eleitos, os escolhidos. Eva foi enganada? Eva foi enganada, sim ou não? Sim, Eva foi enganada. Eva, ela era uma eleita de Deus? Sim, ela era uma eleita de Deus e ela foi enganada pela serpente, pela astúcia da serpente. Muito bem. Outro versículo bíblico para a gente tentar concluir aqui o raciocínio. Mas antes do versículo bíblico, eu quero... Vamos ao versículo bíblico. Já estamos quase concluindo. Atos 8, para frente aí de Mateus, João, depois do livro de João, Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8, versículo 9 em diante. Meus queridos irmãos, prestem bem atenção ao relato. O título da minha Bíblia diz assim: Simão, o mágico. Olha aí. Eva, ela teve o poder da serpente através de mágica, entrando dentro da serpente, o próprio Satanás. Os magos lá do Egito, através do poder de ilusionismo, através de mágica, fizeram com que as varas se transformassem em cobra. Ok? E vamos ver agora o que diz aqui, Simão o mágico. A Bíblia diz assim: ora, havia um certo homem chamado Simão,
que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande valor, a qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: olha só o que as pessoas diziam, olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder de Deus. Simão, ele trabalhava com mágica na cidade de Samaria, e as pessoas que eram crentes tinham ele como se fosse um homem de Deus, que os poderes, a cura e os milagres que ele realizava era de Deus. Vamos continuar o relato, mas não era. Olha o versículo 11. Aderiram a ele porque havia muito os iludiram com mágicas. Então as pessoas iam atrás dele, os crentes iam atrás dessas pessoas, porque eles faziam cura, milagres e maravilha através da sua mágica. Olha o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Opa, ele se converteu. E tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que Felipe praticava. Os sinais e os milagres que Felipe praticava era de Deus. Simão era mágico, ele trabalhava com mágica, e ele era tido como se fosse homem de Deus pelo povo de Samaria, está escrito o relato aqui. Mas em um determinado momento, ele ouvindo a Felipe, ele se converteu para a fé de Felipe de Jesus Cristo, e dentro do cristianismo, ele começou a ver Felipe fazer o trabalho de Deus, curas e maravilhas, que são verdadeiras curas e maravilhas através de Felipe. Mas olha o que aconteceu. Vamos continuar o relato. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e a João, os quais desceram para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então lhe puseram as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, olha lá, o Simão que se converteu e ele era mágico, agora ele se converteu à fé de Cristo, agora ele está vendo os discípulos de Jesus fazendo milagre, cura e maravilha, apesar que ele também fazia através de outro poder. 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos e eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-lhe também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Porém Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Que em determinado momento, Simão tentou comprar de Felipe o poder do Espírito Santo, para que ele pudesse curar as pessoas através do poder do Espírito Santo. Ok? Através do Espírito Santo. Mas ele ofereceu dinheiro. Ele não estava verdadeiramente convertido a Jesus Cristo, mas ele estava na fé.
E quantas pessoas estão no rebanho cristão e não estão convertidas a Jesus Cristo, e através de promessa, de profecia, por dizer que é profeta, através de promessa de cura, milagre e maravilhas, cobram dinheiro pelo feito, dizendo que esse mistério é do Espírito Santo, sendo que o apóstolo Pedro e João repreendeu essas pessoas, falando o seguinte: que o poder de Deus não é se comprado por dinheiro. E o próprio Jesus, em uma determinada ocasião, ele disse assim: de graça você recebeu, de graça você dá. A verdadeira cura, milagres e maravilha realizada pela igreja através do Espírito de Deus, não se cobra um centavo, nem um dinheiro, porque Jesus Cristo reafirmou na sua palavra: de graça você recebeu, então de graça você dá e você cura. E aqui, se eu continuar o relato, mas vocês podem conferir em casa aí, se vocês continuar o relato. Um dos discípulos fala assim para Simão: se você continuar com esse pensamento, você vai para a perdição. Você está perdido, meu irmão, cobrando, através do poder de Deus, cura, milagres e maravilha. E tem mais: possa ser que esse feito de cura, minha irmã, que você está recebendo dentro de uma igreja, e milagres e maravilhas, não seja de Deus. Agora vem uma pergunta: irmão, como saber se a cura é de Deus ou não? Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Para realizar uma cura verdadeira, é necessário fazer uma oração a Deus. Amém. A pessoa que vai curar é obrigada a fazer uma oração. E quando ela vai fazer a oração, a gente vê por aí que as pessoas falam: em nome do nosso Senhor Jesus, ou em nome de Deus, ou através do Espírito Santo, que você seja curada. Então é necessário você fazer uma oração para que o Espírito Santo realize um milagre. Não é a pessoa que realiza o milagre, mas é o poder de Deus. Mas para que uma oração seja atendida, é necessário uma coisa: Provérbios, e nós vamos já começando a concluir, Provérbios 28, meio da Bíblia, Salmos, passamos Salmos, o livro de Provérbios, Provérbios 28, versículo 9. E diz assim: para que uma cura seja verdadeira, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei? Que lei? Os 10 mandamentos. Até a sua oração será abominável. E a palavra abominável, quando eu vou no dicionário, significa detestável a Deus. Então a palavra de Deus está dizendo assim: se a pessoa não guarda os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, até a sua oração é detestável a Deus, é abominável. A minha pergunta é: como é que uma pessoa pode curar uma pessoa? Em nome de Jesus, eu te curo, sendo que ela não guarda a lei de Deus, segundo a palavra de Deus. Verdade. Mas uma pessoa pode dizer assim: irmão, isso aí está no Velho Testamento. Tudo bem, então vamos lá para o Novo Testamento, perto de Apocalipse, lá no final da Bíblia. Então vamos ler. Para não dizer que só ficou no Velho Testamento, 1 João, capítulo 2, 1 João,
capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, prestem atenção. Ora, sabemos que temos conhecido, por isto nós conhecemos a Ti. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os Seus mandamentos. Então, novamente o versículo 3 diz assim: nós conhecemos a Deus, nós estamos com Deus, Deus está com você, se você guarda os mandamentos, a lei. Olha o versículo 4, o que diz o versículo 4. Aquele que diz, aquela pessoa que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Opa, vamos analisar isso aí. Vamos analisar isso aí. É duro porque minha filha sou evangélica e ela sabe a verdade. É complicado. Complicado. É complicado. O meu genro é pastor. Né? Prega sobre o sábado, mas não guarda. Entendeu? É complicado. Então, Complicado. vamos ver aqui o que a palavra de Deus está querendo dizer. Nós já estamos concluindo. Sabemos que o conhecemos por isso. Conhecemos o quê? A Ti. A Ti quem? A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Sabemos que nós conhecemos a Ti. Sabe por quê? Porque nós guardamos os Seus mandamentos. E o apóstolo João, discípulo de Jesus, diz assim: mas aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, esta pessoa é mentirosa, porque ele não guarda os seus mandamentos, não conhece a Deus. E diz mais: e nele não está a verdade. E se ele não está com a verdade, ele está com o quê? Com a mentira. Com a mentira. Eu falo para ele. Lá no jardim do Éden, quando a cobra enganou a Eva e começou a conversar com Eva, a fala da cobra estava com verdade ou com mentira? Mentira. Com mentira. Mentiroso. É certo que não morrereis, Adão e Eva morreu. Lá no encantamento do Egito, os encantadores, através do ilusionismo, como a gente vê as mágicas na televisão e no TikTok e no YouTube, o Mr. M, outras pessoas que fazem mágica com poder ilusórios, aquilo era verdade ou mentira? Mentira novamente, porque é ilusionismo. É ilusionismo, não é real. O fato não é real. Mas a gente vê como real. A gente vê como real. É ilusionismo. É mentira novamente. E aqui, João está dizendo assim: aquelas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, se faz mentiroso. João 8,44. João 8,44 é o último versículo nosso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 8. Capítulo 8, versículo 44 diz assim, e é Jesus dizendo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis fazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, olha lá, no princípio, com Adão e Eva, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu acho que essas igrejas tudo é mentiroso. Tudo é mentiroso.
todas as igrejas, até que a minha filha. Tudo é mentira. Tudo senhora, eu nem discuto com ela. Olha só, Quando você sabe mentira, ai não. os sinais que Simão fazia, segundo o relato bíblico, e ele era um mágico. É o título da Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Algumas versões dizem Simão o mágico, o encantador. E então ele fazia as suas cura, milagre e maravilha através do poder que não era de Deus. Não era de Deus. Mas a Bíblia diz que crianças, jovens e adultos, mulheres e homens, tinha ele como se fosse o grande poder de Deus. Possa ser que tenha muitas pessoas que está curando em nome de Deus, mas a cura que está sendo realizada não é de Deus, pelo simples fato que Provérbios diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável, é detestável. Aquelas pessoas que desviam de guardar os mandamentos de Deus, até a sua oração é abominável. Finalizando, irmãos, o diabo é o pai da mentira. Curas e milagres e maravilhas que podem estar acontecendo dentro das igrejas cristãs, nós temos que examinar à luz da Bíblia que essas curas possam ser que esteja sendo realizada não pelo poder de Deus, mas as pessoas podem pensar que é Deus que está atuando. Você que pode estar assistindo este vídeo, esse canal, você pode fazer o seguinte: você retrocede o vídeo, marque as passagens bíblicas devagarzinho e confere na Bíblia o que foi dito devagar, e leia atentamente as questões e junte e tire as suas próprias conclusões. E finalizando, então essas curas, milagres e maravilhas, sem a guarda dos 10 mandamentos, quem é que está realizando? O mesmo anjo que enganou Eva no jardim do Éden está enganando você também, porque ele é ao contrário à lei de Deus. E a lei de Deus fala não matará, e ele mata. A lei de Deus fala para ele não roubar, e ele rouba. A lei de Deus fala para ele não mentir, e ele mente. A lei de Deus fala para que um dia seja guardado, e o dia que ele colocou através da história do cristianismo para ser guardado é o domingo. Sendo que lá em Levítico 20, versículo de 8, 9, 10 e 11, diz outro dia para ser guardado, segundo a palavra de Deus. Eles falam domingo, o primeiro dia da semana, que o Adventista está falando do dia da semana. Que foi colocado historicamente no domingo através das igrejas cristãs pelo paganismo. Não, a guarda do domingo entrou através do paganismo, é um dia pagão. E quem realizava as curas e milagres e maravilha através de encantamento era os deuses pagãos. E os deuses pagãos não é o Deus verdadeiro. E o inimigo está atrás dos deuses pagãos. Que essa noite nós possamos entender esse assunto e perceber verdadeiramente qual é o poder de Deus. A verdade, como o irmão está dizendo aqui no auditório, a verdade está aqui. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Bem, para terminar, vamos cantar alguém no 474, Seguindo Jesus. Por gentileza, vamos cantar esse aqui, 474. Seguindo Jesus.
Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os mais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus é guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é sempre boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém? Oremos. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Obrigado pela palavra aberta, onde aprendemos a discernir melhor sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E rogamos que o teu Santo Espírito esteja entre nós e em nós, Pai, que assim venhamos falar das verdades de Jesus e não voltar atrás, mas prosseguir adiante, nos preparando para a volta de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe o irmão José, a família, abençoe os irmãos que estão presentes essa noite, e como a irmã Eva, irmão Raimundo e família, que a minha família, dando a nós uma semana abençoada, uma noite feliz, e nosso viver e caminhar contigo até a volta de Jesus. Amém, Senhor. Suplicamos a Ti que ao sair desse recinto sagrado, que os anjos do Senhor nos guarde, nos proteja, e que teu Santo Espírito esteja conosco. Obrigado por tudo, perdoa, restaura, e nos dê a tua paz, a tua bênção e o teu perdão. É o que nós suplicamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, Amém. fica na paz de Jesus. Boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigada por me receber. Eu nunca li a Bíblia.